Processo número 164 de 2014. Projeto de lei proíbe a inauguração no âmbito do município de Jacareí de obras públicas incompletas ou que não atendam ao fim a que se destinam. Autoria, vereador Rogério Timóteo. O projeto está em discussão. Senhor presidente, todos os vereadores presentes nessa casa, público que assiste, aqui também nessa casa, na pessoa do Gilson, cumprimento os demais presentes, como o pastor Ivo, que está aqui presente. Eu gostaria de falar um pouco sobre esse projeto. Esse projeto de lei, ele se dá devido nós temos em várias cidades do nosso país espalhada, não só no Brasil, mas isso aí existe em vários lugares. Existem obras públicas que, infelizmente, se dá uma grande cerimônia de inauguração, mas elas não atendem o fim destinado que é para se ter. E as pessoas estão na expectativa de se receber uma escola, de se receber uma creche, de se receber um local público para que elas possam se sentir bem ali naquele lugar. Mas se faz uma grande cerimônia de inauguração e não atende o fim desejado para aquelas pessoas e para aquela comunidade. Muitas pessoas na rua chegam a dizer: mas vereador, esta obra é uma obra eleitoreira, ela não acabou, e olha a situação que essa obra se encontra, não irá acabar? E nós falamos para a pessoa o seguinte: irá acabar sim, mas muitas das vezes nós temos que entender o seguinte: essas obras demoram para se acabar e são entregadas muitas das vezes pela metade. E as pessoas não merecem o tal descaso. Por esse motivo, surgiu esse projeto de lei para podermos analisar as obras que são realizadas. Enquanto vereador e legislador nesta Casa de Lei, nós temos que fiscalizar o nosso município e ver como são feitas as obras na cidade de Jacareí. Esse projeto de lei número 164 de 4/11/2014, ele se deu devido a alguns estudos que nós tivemos. Proíbe a inauguração no âmbito do município de Jacareí de obras públicas incompletas que não atendam o fim que destinam. Eu gostaria de ler a justificativa do meu projeto. O presente projeto de lei tem como principal objetivo proibir a inauguração solene de obras públicas incompletas ou que, embora concluídas, não tenham como atender ao fim a que se destinam, seja por falta de número mínimo de profissionais, de matérias básicas, de equipamentos necessários, porque é muito fácil eu inaugurar uma escola, mas o difícil é ter os professores para dar aula naquele local. Muitas das vezes as crianças vão para a sua escola e chegam naquele lugar e é dito o seguinte: não terá aula hoje. Mas por que não ter aula? Não temos professores suficientes. Então temos que analisar essas situações também. Diante de nossa infeliz realidade, onde agentes políticos realizam verdadeiras cerimônias festivas e solenidades para a inauguração de obras que não atendem às condições mínimas a serem inauguradas, ou que não estão a ponto de atender a finalidade que as originam, propomos o presente projeto tendo em vista que a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 27, inciso 6º,
oitavo, atribui ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo, competência para legislar sobre normas urbanísticas. Então, nós temos uma base de apoio que nós podemos legislar sobre obra urbanística. Isso é de competência do vereador. Nós temos que analisar como que são feitas as obras no município de Jacareí e fiscalizá-las. Também é importante mencionar a lei número 5.870, de 2014, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária para o ano de 2015, a qual estabelece em seu artigo 6º, eu gostaria de ler o artigo 6º da elaboração, da execução da lei orçamentária, que é muito grande. O artigo 6º dessa lei, ela diz: a lei orçamentária anual não consignará recursos para o início de novos projetos, se não estiverem adequadamente atendidos aqueles em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público. Com base nessa lei, nós estamos lançando este projeto, porque isso vai valorizar muito a nossa cidade, para que nós não venhamos ter apenas uma cerimônia festiva de inauguração e entregar um produto pela metade. Nós temos que entregar uma obra completa, mostrar para as pessoas que realmente aquele projeto, ele foi executado à risca. Para tanto, nobres vereadores, esse projeto traz a conceituação de obras públicas, também delimita que consideramos incompleta ou que não atenda à finalidade. As obras seriam todas construções realizadas pelo poder público com o intuito de servir a população, tais como escolas, hospitais, prédios de atendimento à população. Além disso, pretendemos inibir a inauguração de obras que, embora completas, ainda não estejam em condição de atender a fim pelo qual foram planejadas, por subsistirem faltas graves que impeçam seu uso pela população. E elas não merecem isso. Tais como falta de número mínimo de profissionais, de matéria, de equipamentos, situações similares, tais como solenidades, provocam expectativa das populações locais, configurando desrespeito, deslealdade das autoridades com a comunidade. Por essa razão, enfatizamos a necessidade da proibição de inauguração de obras públicas incompleta ou que não atendam ao fim que se destinam e que ora propomos no âmbito do município de Jacareí. Do exposto, conclui-se a viabilidade deste projeto, convicto do mérito da propositura aqui apresentada. E eu gostaria de ler aqui algo que eu gostaria que ficasse aqui para os nobres vereadores pensar. Esse projeto não é para prejudicar a população, retirando o mínimo que lhe é oferecido, a metade da escola, ou a metade do hospital, mas sim para garantir que o máximo que está na lei orçamentária seja cumprido. Um hospital inteiro, não a metade. Uma escola inteira, não só a metade da escola. Jacareí merece obras completas. Por essa razão, pedimos aos nobres pares vereadores dessa casa que dê esse voto a esse projeto, pois enquanto legisladores dessa casa de lei, temos que moralizar para que as pessoas recebam uma obra digna de respeito na nossa cidade e sejam consideradas, porque afinal de contas, essas pessoas
pagam seus impostos na cidade de Jacareí e merecem todo o respeito de nós, enquanto membros do Legislativo Municipal. Peço o voto dos nobres vereadores para essa propositura. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, eu também quero contribuir na discussão desse projeto e gostaria até de fazer uma pergunta para o autor do projeto, pastor Rogério Timóteo, a respeito, por exemplo, pastor, as obras incompletas, né? Porque às vezes uma obra ela pode estar incompleta, mas de repente ela pode favorecer, né? Por exemplo, na saúde. De repente está incompleta, mas esperar completar para depois fazer o atendimento, talvez possa trazer algum desconforto até para a população, né? Principalmente no quesito saúde, né? Dentro do projeto, como que está estruturado isso? Olha, vereador, eu vou responder o vereador baseado na lei. Nós temos, vereador, nós temos uma base na lei que quando você vai se entregar um hospital ou se entregar uma UBS, uma UPA que seja, aquilo ali tem que ser entregue completamente. Está tudo certo. Temos que ter os profissionais da área atuando, médicos necessários para atender a população. Tudo isso entra no projeto porque a lei de diretriz orçamentária, ela já está contemplando que tem que se ser completa. A obra tem que estar completa. Então o órgão público ele vai se organizar para entregar uma obra completa para a população, não só pela metade, porque nós temos que entender o seguinte: nós vamos entregar o hospital, vamos entregar ali uma UPA, vamos entregar para a população, mas nós temos que entender que tudo isso tem um cronograma, tem como ela ser entregue completa. Nós não iremos barrar o poder executivo de entregar a obra, ele vai poder entregar, mas ele tem que entender o seguinte: ela terá que atender a população da forma que nós estamos cobrando, porque aqui está uma cobrança minha no projeto, que ela tem que atender o fim que foi destinado, porque se for para entregar uma coisa para não funcionar, ficar inoperante, é melhor esperar acabar para entregar para a população. Eu entendi, vereador, mas o que acontece é o seguinte: o questionamento é o quê? Dentro de uma construção de 100%, certo? Vamos supor que nós temos lá 70% pronto, né? Então eu vejo assim, o porquê não inaugurar com 70%, tá? Atender a população e depois se comprometer naturalmente com os 30% que falta. Porque é aquela coisa, é a mesma coisa a gente de repente vai fazer aí, vamos supor, um hospital, né? Nós temos lá vários leitos, várias salas, enfim. O hospital está previsto a ser entregue com 10 leitos, tá? E aí de repente ele tem a condição de inaugurar com 6, né? Então essa espera de repente até chegar nos 10, quem perde com isso é a população. Por quê? Perceba o seguinte: eles já não estão entregando mesmo, né? A verdade é essa, tá? Se for analisar a título PT, tá difícil, não está entregando nada. Aí vai ter que esperar, quer dizer, então vai dar uma força até maior para eles, porque, então pera lá, então agora eu tô nadando de braçada, né? Porque só vou poder entregar quando estiver pronto, totalizado, e aí a população fica perdendo com isso. Não sei, essa é uma dúvida, né? Que eu estou perguntando para o nobre vereador, quem sabe, né? Enfim, tá? Acho muito bacana essa discussão. Entendi, vereador. É igual o vereador falou que nós estamos dando margem para o poder executivo, né? Só falando em cima do que o vereador falou, sobre dar margem, nós temos que entender que esse projeto é para moralizar a situação, porque não está sendo entregue em vários lugares as obras públicas, mas nem por isso, vereador, nós temos também que aceitar tudo o que acontece, porque muitas das vezes, não está pronto,
tem lá 7, tem 5, tem 6, mas tem um prazo legal para se entregar uma obra. O porquê de não se entregar então? Então nós temos que entender o seguinte: deveria ser entregue, mas se ele quiser inaugurar, não tem nenhum problema, ele vai e inaugura. Eu entendi, vereador, mas aí estou falando só de saúde, né? Vamos pensar creche, tá? Hoje nós temos uma procura muito grande de mães que procuram creche e vêm no gabinete. Vereador, me arruma lá e tal, um lugar para meu filho, para minha filha, eu preciso trabalhar e aquela coisa toda. E nós sabemos que é um parto hoje para arrumar creche para a criançada, tá? Então a demanda é grande, lógico, tá? Mas aí vamos imaginar que a gente tem lá a condição de inaugurar uma creche, tá? Com tantas vagas. E aí tem o tempo, de repente não deu para inaugurar a obra. Veja bem, vereador, não sou favorável a inaugurar a obra de qualquer jeito, não é isso, de forma alguma, né? Eu só estou questionando isso, porque de repente a gente aprova isso aqui na Câmara, tá? E na verdade, ao invés de a gente, de repente, acabar ajudando a população, a gente acaba até enfraquecendo nesses quesitos que eu estou dizendo, né? Então, se a gente tem a condição de inaugurar e já favorecer rapidamente, entende? Eu acho que é um benefício para a população. Agora, é lógico que, volto a repetir, bom seria que se inaugurasse tudo completo. Mas, aí como vai ter que inaugurar tudo completo mesmo, então vai ficar mais atrasado ainda. Porque a gente sabe, hoje você anda pela cidade, todas as obras feitas na cidade está com o prazo de entrega vencida, está estourado. Quer dizer, além de estar com o prazo de entrega vencido, estourado, aí vai ter que esperar terminar tudo para entregar. Então, não sei, eu fico pensativo nesse sentido e, de repente, a gente está podendo, ao invés de contribuir, né, vamos dizer assim, penalizar ainda a população. Porque, como eu acabei de falar na tribuna, nós aqui, vereadores, a gente está aqui, como o nobre vereador também, né, tenho visto o trabalho do vereador, a respeito do quê? De favorecer a população no quesito, a cidade é uma empresa e a população é o consumidor, ela paga os seus impostos e quer naturalmente uma contrapartida. Então fica aqui esse meu apontamento, né? Entendeu? Que eu estou preocupado nessa questão. Só pela ordem, era uma parte na sua fala? Só queria ressaltar que o autor tem 15 minutos. O autor já havia utilizado o seu tempo. Na verdade, era o Fernando que estava no tempo. Tá, é que eu vi o 7, lá não sabia, desculpa. Bom, gostaria também de contribuir com essas palavras aqui, nessa tribuna, que o projeto será muito bom. No artigo 2, para o fim desta lei, entender-se por obra pública, hospitais, escolas, centro de Educa Mais, infantil. Quando foi inaugurado, Deus ajudar que vai funcionar esse projeto. Porque quando foi inaugurado o Educa Mais do Jardim Paraíso, o que mais faltou lá, e eu estive lá, fotografei, e eu sou eletricista. E o senhor Hélio também é eletricista, e o senhor Adílio. Faltava para-raio. Tive que fazer uns documentos, mandar para a prefeitura, e dali enviar um documento promotor para resolver o problema. Agora, o que é mais difícil, cheio de criança, caiu um raio. Quanto de criança ia? E do Brasil inteiro, o Vale Paraíba é o que cai mais raio do Brasil, é no Vale Paraíba. Primeiro lugar, São José, e segundo lugar, Jacareí. Isso falou na Vanguarda. Vamos lá. Unidade básica de saúde, unidade de pronto atendimento, posto médico.
o pronto-socorro, não, o postinho, lá do Jardim das Indústrias, ele ficou muito tempo fazendo posto médico. Todos os vereadores foram lá. Eu fiz até pedido de informação sobre a obra demorada. Quando fez, pegaram a munícipe e ela diz nota 1000. Só que ela não entendeu que faltava o extintor. Eu estive lá, faltava o extintor. Pior do mundo é o extintor, gente. Que se pegar fogo na unidade, não tem como apagar o fogo. Isso foi a inauguração, foi inaugurado lá no posto médico do Jardim das Indústrias. Ficou muito tempo no lugar errado. Completamente o projeto do Rogério Timóteo está certo. Vamos falar daquela escola lá do Igarapés. Escola não tem estacionamento. Sendo que na lei da prefeitura, se você for fazer uma padaria, você tem que comprar 2 terrenos. Para você deixar meio lote só para estacionamento. Cai também aqui nesse projeto do Rogério Timóteo. Agora, eu estou em dúvida, e vou amanhã lá, que não deu tempo de ir, o céu que foi inaugurado no dia 13, lá no Parque Minha Lua, se tem para-raio. Até eu quero ver se tem para-raio lá. Aí conforme anda fazendo inauguração sem para-raio, quem sabe que lá pode ter para-raio ou não ter para-raio. O fiscal tem que fiscalizar a obra quando está pronta, porque a inauguração foi no dia 13. Na sexta-feira, quando deu no domingo, choveu, encheu todinha a quadra de água. Quer dizer, que mal acabada. O projeto do Rogério Timóteo está completamente certo. Só basta o prefeito sancionar a lei e fiscalizar, pôr os fiscais para fiscalizar as obras da nossa cidade. Porque se o prefeito manda fiscalizar as obras, supermercado, essas coisas aí, por que não pode ser fiscalizado as obras da prefeitura? Os vereadores têm que fiscalizar também. Eu ando muito fiscalizando as obras da cidade de Jacareí. Mas eu mandei para a promotoria pública. Mas também eu quero, quem tem que ir lá é os fiscal, os engenheiros, ver se está certo para ser inaugurado. Porque inaugurar um posto médico sem extintor, pelo amor de Deus, precisou de mim lá, fazer documento, pedindo informação, passar pela Câmara para fazer. Ainda foi rejeitado, ainda pedindo informação para pôr extintor lá no Jardim das Indústrias. Mas meu voto é favorável e peço a Deus que o prefeito sancione a lei, porque é um projeto muito bom para a nossa população da nossa cidade de Jacareí. Meu voto é favorável. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, nobres vereadores, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, em especial você aí, que se faz presente no nosso plenário. Bom, gostaria de, primeiro, parabenizar o nobre vereador pela iniciativa. Acho que todas as leis que aprimoram a ação do vereador na fiscalização da obra é importante. Também penso que é uma incoerência a inauguração de obras públicas que não estejam concluídas, porque gera uma falsa expectativa, né? Nós já tivemos casos aí de, às vezes, inauguração de projeto. Acho que isso aconteceu ano passado, o governo estadual fez isso, inauguração do projeto. Então, acho que nós temos que inaugurar o que está pronto. Porém, eu gostaria de fazer uma sugestão, estava agora conversando aqui com o nobre vereador e vou encaminhar uma emenda, para que o artigo 1º preveja o seguinte: que só não poderão ser inauguradas as obras públicas incompletas que não afetem o bem a que ela vai prestar. Porque senão amanhã existe lá um posto de saúde pronto
apto a atender a população, mas falta uma maçaneta ou um lustre. A obra pública está incompleta. Então, daí, a população não pode utilizar aquele bem que funcionaria, atenderia o seu fim, por conta da falta desses detalhes. Então, eu penso que é importante deixar bem claro na redação aqui que são obras públicas incompletas que prejudiquem o funcionamento daquele serviço. Porque, às vezes, a incompletude da obra não afeta o funcionamento, a eficiência da prestação do serviço público que vai ocorrer naquele equipamento público. Então, vou encaminhar essa emenda para que possamos, então, atingir o objetivo que eu entendi é louvável do autor, que é evitar que se faça, que crie falsas expectativas diante da população e que se habilite o funcionamento de equipamentos públicos que não estão adequados para atender o seu fim. Hoje, a redação que está aqui, ela acaba engessando um pouco, né? Ela evita que o equipamento público funcione se ele tiver qualquer tipo de incompletude. O termo obra pública incompleta está de forma genérica aqui. Então, nós precisamos especificar qual obra pública incompleta. É aquela que, ao ser incompleta, impossibilita o eficiente funcionamento daquele equipamento público. Então, acho que existe uma correção simples aqui a ser feita no texto da lei, apenas tirar o ou aqui, é um artiguinho que faz toda a diferença na aplicação da língua portuguesa, que aí sim teremos um texto afiado para isso. Então, adianto o voto favorável. Queria ressaltar que a importância de nós, enquanto vereadores fiscais da lei, aprimorarmos nossa ferramenta de trabalho. Tenho aqui também um projeto que obriga que as informações, além do preço, o prazo estimado da obra, da realização da obra, ou se tiver algum aditamento em contrato, seja publicado nas placas, né? Então tem um projeto meu de minha autoria já tramitando, meio nesse sentido, nesse tema, né, de aprimorar a fiscalização do serviço das obras públicas. Então, parabenizo o autor, mas adianto que farei esse encaminhamento para que o texto que fique ainda mais preciso no fim que ele buscou, que é evitar que obras públicas que afetem a qualidade do serviço público que nela for realizado sejam ativadas e, consequentemente, se tem um defeito no equipamento, vai ter um defeito no serviço e vai ter um defeito no atendimento da população. E isso nós temos que evitar. Obrigado. Senhor presidente, eu quero também fazer comentário aqui, dentro da fala até da preocupação do vereador Fernando, foi onde nós discutimos, nós dois aqui. Depois o vereador Edinho também levantou uma outra situação, mas o que eu e o vereador Fernando entendemos, que esse projeto inclusive é muito bom. Chega de ficar inaugurando obras sem ter terminado, só para fazer política, como eu estava falando com o vereador Edgar e o Valmir ainda há pouco também. Isso é bom para a nossa cidade, embora eu me lembre até, vereador Fernando, Edgar, Valmir, que quando eu fui candidato a prefeito, infelizmente não deu, mas num debate eu cheguei a dizer que o PT não precisaria de 4 anos de mandato, e sim de 2 anos, porque ele só faz obra nos 2 últimos anos. E espero que pelo menos comece a inaugurar, mas que o povo não se engane por obras inauguradas no último ano, no ano eleitoral, que isso é muito ruim. Porque, na verdade, o povo de Jacareí, ou qualquer povo, qualquer cidade, necessita de muitas coisas os 4 anos, não só em época de eleição. Mas, voltando, eu e o vereador Fernando estava discutindo, fomos conversar com o vereador pastor Rogério, no sentido de que a preocupação do Fernando procede. Se tiver uma obra pública de grande utilidade, de grande necessidade da comunidade, da população, mas que não foi completa ainda, mas tem uma condição de começar a funcionar, poderia sim funcionar, não inaugurar, para poder atender a necessidade daquela região, ou seja, um hospital. Imagina um hospital, como foi dito ainda há pouco, está faltando algumas maçanetas, né, como foi falado, não vai funcionar? Pode funcionar. Aí já começa a atender a ansiedade, a expectativa e a necessidade das pessoas. Inaugurar quando estiver
terminada. É o caso, por exemplo, né, vereador Fernando, do pronto-socorro, ali atrás do cemitério. Pois não. É verdade, Maurício. Se eu permite uma parte, Maurício, olha, o Maurício está falando uma coisa pertinente aqui. Foi essa a preocupação. O projeto do vereador é um projeto nobre, né? Ele traz aí somatória para que não tenha aquele, vamos dizer assim, o palanque político, né? Aquela coisa de inaugurar, não, vamos inaugurar toque de caixa, tá? Quer dizer, pode funcionar sim, porque como eu citei a questão de creche, a questão de hospitais e UPAs, enfim. Agora, o que não pode é a população ser penalizada. Se a obra tem condição de funcionar, maravilha, pode funcionar, não é verdade, Maurício? Verdade. Agora, se a obra precisar primeiramente ser completa para depois inaugurar, aí fica difícil. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que, de repente, como o nobre vereador Edinho Guedes até comentou, falou assim, está faltando uma fechadura lá, né? Uma maçaneta, pô, a obra está incompleta, né? Então não pode inaugurar. Quer dizer, então aí vai ter até que ter uma auditoria para saber se a obra está completa, se não está, enfim. Então acho que isso aí causa um imbróglio. Agora é natural que, Maurício, os políticos não vão querer, né? Vai querer inaugurar a obra para fazer o auê. O auê, né? Cortar a faixa, aquela coisa toda, né? Entendeu? Então, é verdade. É isso. Agora eu quero fazer uma sugestão aqui, desculpa, Maurício, né? Sem problema. Para o nobre vereador Rogério Timóteo, vamos suspender esse projeto não, na verdade, até adiar para a próxima sessão, até para discutir melhor. Adiar, é uma sugestão, né? Uma sugestão, que daí a gente pode, de repente, discutir melhor, não sei, né? Vossa Excelência, fique à vontade. Obrigado pela parte, viu, Maurício? Nada. Vereador, estava aqui conversando com os vereadores da base e eu já estava pensando aqui nesse projeto em fazer uma emenda no projeto, porque nós temos que pensar o seguinte, temos que ajudar a população, Só que eu quero deixar bem claro, para você que está assistindo em casa, quero deixar bem claro para as pessoas que estão assistindo em casa, que não adianta inaugurar uma obra pública, um bem público, sem valorizar as pessoas da cidade, porque inaugura e está faltando lá coisas necessárias, aí vai inaugurar como apenas uma obra eleitoreira. Aí o vereador falou, cortar fita, então isso aí todo mundo gosta de fazer, mas não adianta gostar de fazer e prejudicar a população. Então eu vou adiar o projeto. Não, isso é muito bom, pastor. Inclusive, as suas intenções são as melhores possíveis e eu concordo e parabenizo pelo projeto. Mas acho que só adiar para a próxima, só para discutir um pouquinho melhor e fazer algum ajuste, não é? Mas parabéns pelo projeto, viu? E já falou? É que a parte, eu estou com a fala. Eu vou adiar o projeto, para uma sessão só. Eu vou adiar o projeto para uma sessão. Depois o senhor faz o requerimento, é que ainda eu estou com a fala ainda. Pode falar. Tá. Então, não, é muito pertinente, é bom sim adiar, mas eu queria até citar o pronto-socorro, por exemplo, que até muitas pessoas, em forma de protesto, o pronto-socorro que é atrás do cemitério, em forma de protesto, queriam fazer uma festa de aniversário lá, fazer um auê, no sentido de chamar a atenção do senhor prefeito, porque aquela obra ficou parada muito tempo. E espero que seja inaugurada logo. Não tem problema que seja inaugurado em ano eleitoral, mas que inaugure logo, para poder atender a nossa população. Inclusive, eu gostei até da colocação da vereadora Rose, que ela disse que citou o exemplo da Tamoios. Inclusive, foi inaugurado e faltava detalhes, mas era próximo do mês de dezembro ali, e o movimento que se esperava ali para o pessoal ir para Caraguá, para a região do litoral norte, seria muito grande. Então foi inaugurado, foi inaugurado, faltando alguns detalhes. Então é essa a preocupação e é esse conceito que eu quero estar levando, no sentido de poder usar sem inaugurar, para poder, pelo menos,
a população poder já usar. Senhor presidente, sei que o vereador vai pedir o adiamento, mas queria só pontuar que nós estamos discutindo um projeto de lei que houve algumas dúvidas em relação a ele, que fala sobre proíbe a inauguração no âmbito do município de obras públicas incompletas ou que não atendam ao fim que se destinam. Na realidade, nós estamos discutindo aqui a forma como colocar esse projeto de lei bem claro para que a população possa entender, para que o executivo possa cumprir. No entanto, há que se ponderar alguns assuntos. Quando o vereador Maurício Raca coloca que nós inauguramos obra só nos 2 últimos anos, então eu acho que a gente tem que desinaugurar agora, talvez seja uma sugestão, talvez ele queira sugerir isso, desinaugurar o Parque dos Sinos, o Educa Mais Parque dos Sinos, que nós inauguramos ano passado, que é no 2º ano de governo, ou seja, não são nos 2 últimos anos. Então, mente o vereador, porque nós inauguramos obras, sim, 1º, 2º ano, não só nos 2 últimos anos, né? Então, deixar isso muito claro e dizer também, pontuando dentro do projeto, que é sobre inauguração, fala da questão de obras incompletas, dizer também que nós podemos mesmo inaugurar obras no 1º, 2º, 3º e 4º ano. O que é inadmissível é inaugurar pensamento, coisa que o governador inaugurou, veio aqui só para inaugurar pensamento daquilo que ele estava pensando, vamos inaugurar. Inaugurou, inclusive, um trecho da Tamoios, sem ela ter sido aberta ainda para a população. Então, é muito difícil você fazer uma discussão séria quando os próprios parlamentares na Assembleia Legislativa não são seguidos, então, pelos parlamentares municipais, não é? Então, eu seria muito contundente de aprovar esse projeto de uma forma melhor apresentada pelo pastor, e seria muito contundente também que todos nós fizéssemos requerimento aqui para a Assembleia Legislativa, indicando à Assembleia Legislativa que também aprovasse um projeto desta natureza no governo do Estado. Acho que isso seria muito pertinente desta casa. Não, eu já pedi para próxima sessão adiamento. Não, estou pondo em votação. Próxima sessão adiamento, por uma sessão só. Então, Próxima, o autor... dia 4 e dia 11. O autor está fazendo, então, um requerimento pedindo o adiamento por uma sessão. É isso mesmo, Edinho? Seria para o dia 11, perfeito? O pedido do vereador está em votação. Os vereadores que forem contrários, se manifestem. O requerimento do vereador foi aprovado por 12 votos.